Mateus 28, e eu peço que você acompanhe comigo a leitura do versículo de número 18 ao versículo de número 20. Evangelho segundo nos escreve Mateus, capítulo de número 28, do versículo de número 18 ao versículo de número 20. E a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eterno Deus, nós agradecemos pela Tua palavra viva e eficaz, palavra que fala aos nossos corações. Pedimos agora no nome de Jesus que, pela instrumentalidade da Tua palavra e pelo agir do Teu Santo Espírito, nós possamos ser edificados para a proteção da Tua igreja, para a alegria de todos os povos, na manifestação da Sua salvação e para a glória do Teu próprio nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quando nós voltamos a alguns versículos aqui, de maneira específica, no versículo 16, nós encontramos o lugar no qual Jesus está agora transmitindo essas instruções ao seu povo. Ele está na Galileia. E este é um lugar importante. O último encontro de Jesus com os seus discípulos em seu ministério terreno ocorre na Galileia, lugar onde Cristo desenvolveu a maior parte do seu ministério. Agora, há algo de diferente nesse encontro. Não existe mais expectativa de morte. Não existe mais expectativa de cruz. Jesus está ressuscitado. Agora ressurreto, Jesus já satisfez todas as exigências da lei de Deus e ele mesmo afirma aqui no texto que ele foi revestido de toda a autoridade. Jesus foi revestido de uma autoridade que é plena e uma autoridade que tem, então, abrangência universal. E é com base nesta autoridade dada pelos céus, e também com base nos seus direitos e nas suas prerrogativas divinas, que Jesus vai, então, comissionar a sua igreja, dando a ela uma importante missão: fazer discípulos de todas as nações, ensinando esses discípulos a guardar todas as suas ordenanças. As palavras do Senhor, ditas ali, comissionando a sua igreja ainda incipiente, constituem um grande chamado missionário. Jesus, ele dá ao seu povo, dá à sua igreja uma missão. A igreja deve se envolver na missão. Existe uma missão, que é uma missão da igreja. E antes de adentrar no texto aqui propriamente dito, eu quero chamar a sua atenção para um fato importante. Quando eu me refiro à missão da igreja, eu não estou falando que nós desenvolvemos um novo tipo de missão. Não. Na semana passada nós vimos que a missão é a missão de Deus. O Senhor é o Senhor da missão. Quando eu falo de missão da igreja, quando dentro da teologia nós estudamos a missão da igreja, nós falamos que todas as atividades missionárias que a comunidade cristã desenvolve em todo o mundo funcionam como uma participação na missão de Deus. As nossas atividades missionárias, elas são um desdobramento comissionado daquela missão que é a missão do Senhor. Nós não fazemos um tipo de missão que é diferente daquela missão manifesta no ato redentor do Deus Trino. Não. Deus nos chama para que, como parte do seu povo, nós nos empenhemos, nos engajemos no desenvolvimento da missão que é dele. Então, com base nesta introdução, eu chamo a sua atenção para o tema da nossa reflexão nesta noite, os aspectos primordiais da missão da igreja. A minha intenção aqui, meus irmãos, é abordar esse texto a partir de dois aspectos que são fundamentais para que nós possamos compreender como a igreja se envolve com missões e por que a igreja se envolve com missões. E então, em primeiro lugar, nós podemos aqui, sem sombra de dúvidas, afirmar que a missão da igreja é fundamentada na autoridade de Jesus Cristo. Olhe para o texto comigo novamente no versículo de número 18, e eu peço que você leia-o comigo. Versículo de número 18. Vamos lá, todos juntos?
Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Veja que antes de estabelecer uma ordem para a igreja, antes de dizer aquilo que a igreja deveria fazer, Jesus primeiro traz à baila a sua autoridade. Ele traz para o primeiro plano o fato de que ele foi revestido dos céus com uma autoridade que é soberana e que tem uma abrangência cósmica. Isso quer dizer que não existe um lugar sequer sobre o qual Cristo não reina. Abraham Kuyper, teólogo reformado, muito conhecido, muito profícuo, certa vez disse o seguinte: não existe sequer 1 centímetro quadrado da nossa existência sobre o qual Cristo, que é Senhor sobre tudo e sobre todos, não possa clamar: é meu. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Ele reina sobre todas as coisas. E é interessante nós observarmos que aqui, no versículo de número 18, ou a partir do versículo 18, nós podemos estabelecer um contraste com outro texto da Escritura. Abra comigo sua Bíblia no primeiro livro da Escritura, no primeiro versículo. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. Mais uma vez, leiamos todos juntos. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós temos aqui um contraste no sentido de que, tanto em Gênesis quanto em Mateus, nós vemos a repetição da expressão céu e terra. Os estudiosos dizem o seguinte: o fato de Jesus afirmar que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, funciona como uma demonstração de que ele foi revestido da mesma autoridade divina que foi exercida por Deus o Pai no princípio, quando ele traz todas as coisas à existência. Em outras palavras, Jesus está atestando o fato de que ele é Deus. E uma pergunta nesse ponto é importante: o que é autoridade? O léxico da língua grega do Novo Testamento apresenta o conceito de autoridade como a permissão, o direito, a liberdade e o poder para fazer qualquer coisa. E Jesus declara aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada. Cristo está dizendo: eu recebi de quem? Dos céus, do meu Pai, o direito, a permissão, a liberdade e o poder para fazer qualquer coisa, inclusive ordenar que vocês façam discípulos, inclusive para capacitá-los para que vocês façam discípulos, preguem o evangelho a toda criatura, para que o mundo me conheça. A autoridade de Jesus mencionada aqui, ela é essencial, por um motivo. A missão de Jesus, a missão outorgada por Jesus, é uma missão simples e clara: fazer discípulos de todas as nações. No entanto, não é uma missão fácil de ser cumprida. Jesus ordenou que a igreja se empenhe por espalhar a declaração de fé nele, para fazer discípulos em seu nome em todas as nações. É um empreendimento em larga escala, que os esforços humanos, mesmo nos melhores dos dias, não conseguem cumprir por si mesmos. Não existe um homem sequer que possa cumprir a missão do Senhor. Não existe uma igreja sequer que possa se empenhar, se engajar ativamente na obra das missões, a não ser que ela esteja respaldada na autoridade de Cristo. Então, quando Jesus afirma que toda autoridade lhe foi dada, ele está apresentando qual é o fundamento da missão. Ele está mostrando qual é o alicerce sobre o qual a atividade da igreja na proclamação da fé, no exercício de fazer discípulos se estabelece. Então, se a autoridade é de fato o direito, o poder, a liberdade para fazer qualquer coisa, é recebendo do Senhor essa ordem de fazer discípulos, mas também recebendo do Senhor o direito, a condição, a liberdade e a capacitação como poder para realizá-la, que nós seguimos em frente. Então é na autoridade de Jesus que a igreja deve se empenhar em proclamar a fé, em proclamar a salvação, levando pessoas a Cristo para que elas sejam discipuladas, transformadas em discípulos para a glória do Senhor e para a alegria das nações.
Quando nós olhamos para o progresso do Evangelho narrado nas Escrituras, e nós vemos isso de maneira muito especial no livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos o seguinte: aqueles primeiros crentes, homens para os quais nós olhamos e dizemos, olha, ali estavam grandes homens de Deus, eles não se envolveram na atividade de missão, eles não se envolveram na proclamação do Evangelho, eles não se envolveram na atividade de forjar novos discípulos de Cristo como que por uma decisão tomada por eles mesmos. Não. Sabe por que a igreja primitiva se empenhou na proclamação do Evangelho? Sabe por que a igreja primitiva perseverava na doutrina? Sabe por que existe antes de nós toda uma tradição de pessoas que se empenharam por fazer a palavra de Deus conhecida para que o conteúdo da fé chegasse a nós hoje? Essas pessoas se empenharam não porque elas eram melhores do que nós, não porque elas tomaram uma decisão com base em seu próprio conhecimento, em sua própria vontade, não. Eles se empenharam porque entenderam que o envolvimento nas missões é uma ordem dada por Jesus, uma ordem que está respaldada na sua autoridade e que, portanto, deve ser obedecida. Diante da ordem do Senhor de fazer discípulos, de proclamar a fé, os apóstolos, a igreja primitiva, toda a tradição cristã desenvolveu, meus irmãos, uma postura de obediência, inclusive em prejuízo de si mesmos. Nós podemos ver isso claramente no livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos 5, nós vemos que alguns dos apóstolos foram presos, porque eles estavam ensinando em nome de Jesus. E então as principais autoridades chegam aos apóstolos e dizem o seguinte: expressamente nós vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, vocês encheram Jerusalém da vossa doutrina, e agora quereis lançar sobre nós o sangue deste homem, de Jesus Cristo. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Importa-nos obedecer ao Senhor e não a homens. As autoridades instaram com os discípulos: não preguem em nome de Jesus. Mas eles tinham uma ordem do Senhor: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e façam discípulos de todas as nações. Qual era, meus irmãos, o maior incentivo para a missão na igreja primitiva? A autoridade do Senhor Jesus. Qual deve ser o maior incentivo para que nós hoje nos envolvamos com a missão da igreja? A autoridade do Senhor Jesus. A ordem que foi dada aos discípulos é a mesma ordem que nós recebemos, se de fato fomos feitos discípulos do Senhor. Então você precisa entender que o engajamento na missão, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, não é a intromissão na vida de outras pessoas, não é uma interferência impertinente na vida de outras pessoas, dizendo que elas devem aceitar a Cristo. Não. É a proclamação da fé, é a proclamação da salvação por meio de Jesus. É o convite para a remissão de pecados, para o abandono dos pecados. Você precisa entender também que se engajar nessa obra, anunciar o Evangelho, fazer discípulos, não é uma opção dispensável que você pode rejeitar. Porque Jesus não abre espaço para que possamos entender a grande comissão como algo opcional. Não. Quando nós olhamos para o texto e nós fazemos a exegese do texto, nós vemos que os verbos principais aqui estão no modo imperativo, são ordens que devem ser obedecidas. Nós devemos nos envolver com a pregação do Evangelho, devemos nos envolver com o discipulado de outras pessoas, porque essa é uma ordem do Senhor. E Jesus tem autoridade para ordenar. Ele traz a sua autoridade à baila aqui antes de comissionar a sua igreja para mostrar qual é o fundamento da sua missão. Para mostrar que não é sem motivo que ele manda a igreja discipular. A missão da igreja, meus irmãos, ela não é fundamentada na eloquência de pastores.
A missão da igreja ela não é fundamentada no trabalho dos evangelistas. A missão da igreja ela não é fundamentada no empenho dos discipuladores que se esforçam para fazer com que pessoas conversas possam crescer na fé. Não. A missão da igreja não é fundamentada nas nossas atividades missionárias. A missão da igreja ela não é fundamentada na visão missionária de longo prazo que nós estabelecemos. Não. A missão da igreja é fundamentada na autoridade do Senhor Jesus Cristo, aquele que João, lá no livro de Apocalipse, vai nos apresentar como vitorioso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então a primeira lição que nós vemos nesse texto, o primeiro aspecto primordial da missão da igreja, é que ela é fundamentada na autoridade de Jesus. Jesus ordena que nós façamos discípulos porque ele tem autoridade e poder para tal. Amém? E nós chegamos a uma segunda e última perspectiva desse texto, e agora eu convido você para saltar comigo do versículo de número 18 para o versículo de número 20, mais especificamente para a parte final do versículo 20, e eu peço que você leia-o comigo novamente. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como eu já disse no início, meus irmãos, a missão da igreja ela é clara e simples, mas ela não é necessariamente fácil. E é quando nós olhamos para o fato de que cumprir a missão pode ser difícil em alguns contextos, que nós vemos a importância daquilo que Jesus diz no final da grande comissão. E aqui, a partir daquilo que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, nós podemos estabelecer, então, o segundo aspecto primordial da missão da igreja. Pelo que nós entendemos, então, que a missão da igreja é desenvolvida na presença de Jesus Cristo. Veja, Jesus ordenou que nós nos empenhemos no grande esforço de propagar a fé de maneira universal, fazendo novos discípulos. A questão como ela é posta em tela aqui, deixa claro para nós um fato. O campo de trabalho da igreja é grande. O campo de trabalho da igreja é vasto. Qual é o nosso campo missionário? O mundo. Todas as nações. Nós vemos isso mais claramente quando nós vamos no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, no versículo de número 8, que nós encontramos as palavras do Senhor Jesus, dizendo aos discípulos que eles deveriam anunciar o Evangelho tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Uma questão, no entanto, ela precisa ser levantada aqui. Jesus nos ordenou a fazer discípulos de todas as nações. Como se encontra o mundo em relação aos discípulos de Cristo? Como se encontra o mundo em relação à igreja? Como se encontra o mundo em relação a Deus? Quando nós olhamos para essa questão e tentamos respondê-la fazendo uma avaliação do nosso próprio tempo, uma exegese do nosso tempo, nós chegamos a uma conclusão que em alguns pontos pode ser incômoda para nós. O mundo é menos amistoso com a igreja do que nós gostaríamos. Não existe uma disposição natural no mundo que está morto em delitos e pecados para aquilo que é da parte do Senhor. Então, naturalmente, o homem que se encontra perdido, o homem que se encontra morto nos seus delitos e pecados, a não ser que seja regenerado pelo Espírito Santo do Senhor, não vai responder de maneira adequada ao conteúdo da proclamação da fé. E é quando nós olhamos para esse contexto em que nós estamos e no qual nós desenvolvemos a missão da igreja, que nós começamos a entender então a importância das palavras de Jesus, prometendo que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja, a igreja foi comissionada pelo Senhor para fazer discípulos em um mundo que se encontra rebelde, alheio em relação a Deus. E esse fato não deve ser motivo de surpresa para nós. Sabe por quê? Segundo as palavras do próprio Senhor Jesus, narradas aqui ainda por Mateus no seu Evangelho, no capítulo de número 10, o Senhor Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Então é um cenário difícil, é um cenário perigoso, é um cenário que pode trazer risco à vida em situações extremas. Mas a igreja não precisa temer. Por que nós não precisamos temer?
Porque nós temos uma promessa que é confortadora. Nós desenvolvemos a missão na presença do Senhor Jesus Cristo, não apenas na sua autoridade. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, ele demonstra a sua autoridade. Ele ordena a missão. E então, ele apresenta a nós o conforto e o auxílio para o desenvolvimento dessa missão. E aqui, mais uma vez, nós vemos um paralelo interessante. Jesus diz aos discípulos, eis que estou convosco. Essa mesma expressão, ela foi usada por Deus Pai. Quando nós voltamos no Antigo Testamento e olhamos para o livro do profeta Ageu, nós vemos ali ele profetizando quando o povo está retornando do cativeiro babilônico. E existe uma grande missão a ser realizada naqueles dias. O povo precisa reconstruir o templo para a glória do Senhor. A construção ou a reconstrução do templo começa bem, mas em um determinado momento o povo desanima. E o Senhor, então, primeiramente, lá em Ageu, capítulo de número 1, se dirige ao povo e diz, eu estou convosco. Depois, no capítulo de número 2, Deus se dirige a Zorobabel, um dos líderes da nação, e diz, eu estou convosco. A afirmação de Deus que estava com o povo na reconstrução do templo era um estímulo para que eles entendessem que eles não estavam trabalhando sozinhos. Jesus usa as mesmas palavras, eu estou convosco, como um estímulo para nos dizer que hoje nós não precisamos reconstruir um templo, mas nós anunciamos a palavra, a fé, a salvação naquele que substitui o templo. E Ele está conosco. Assim como Deus Pai esteve com o povo na reconstrução de Jerusalém, Cristo está conosco hoje. Quando nós anunciamos, em todo o tempo, mas aqui no texto de maneira específica, quando nós anunciamos a fé que leva pessoas em Cristo para a Nova Jerusalém. Assim como o povo no passado não esteve sozinho, nós hoje também não estamos. Temos a garantia divina de que podemos nos empenhar na obra que Jesus nos outorgou, porque Ele mesmo está conosco. A igreja, meus irmãos, é um organismo vivo. Nós fomos comissionados para viver e agir neste mundo no qual nós estamos. Temos de trabalhar. O trabalho é desenvolvido num campo vasto, num campo que é perigoso em certa medida, mas um campo no qual nós não estamos sozinhos. A promessa de Cristo de que Ele estaria conosco, ela foi cumprida no derramamento do Espírito Santo, lá no livro de Atos, no Pentecostes. O Espírito Santo habitando os nossos corações é o ponto mais próximo que nós temos da Trindade. Cristo está conosco todos os dias pela habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas o consolador da igreja, mas o Espírito Santo é também aquele que capacita a igreja para a missão. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, texto correlato a esse da grande comissão, de certa maneira, nós vemos Jesus dizendo para os discípulos o seguinte, olha, vocês devem permanecer na cidade, até que do alto sejam revestidos do poder, até que vocês sejam revestidos da virtude. Isso acontece quando o Espírito Santo desce sobre aqueles crentes. A presença do Espírito Santo em nós, meus irmãos, é tanto o conforto de que nós não estamos sozinhos, quanto a capacitação para que nos tornemos testemunhas e anunciemos esse evangelho. Nós não precisamos de muito, nós não precisamos de eloquência, nós não precisamos procurar um chamado missionário especial, todos nós já fomos comissionados. Você, logicamente, precisa dominar bem a palavra, mas saiba que a capacitação para anunciar o Evangelho é do Espírito Santo, que habita nos nossos corações, que está conosco a todo tempo. Quando Jesus afirma que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele nos conforta com a certeza de que nós não fomos deixados órfãos no mundo.
Ainda que Ele não esteja corporalmente conosco, Ele está presente conosco espiritualmente, porque nós somos habitação de Deus. Ele mesmo habita as nossas vidas por meio do Espírito Santo. E é esta habitação, é este conforto, é este consolo que são operadas pelo Espírito que nos capacita para que nós, como Igreja do Senhor, tenhamos a condição de cumprir a missão que a nós foi outorgada. Didaticamente relembrando dois aspectos primordiais da missão da igreja. Em primeiro lugar, a missão da igreja é desenvolvida sob a autoridade de Jesus. E em segundo lugar, a missão da igreja é desenvolvida na presença de Jesus. E eu quero caminhar para a minha conclusão dizendo que a missão outorgada pelo Senhor a nós foi fundamentada, está fundamentada exclusivamente na sua autoridade. Entenda, Jesus não nos enviou para conquistar a nossa cidade. Jesus não nos enviou para conquistar o nosso estado, o nosso país, as nações do mundo. Não. Jesus já conquistou todas essas coisas. Nós não precisamos conquistar a nossa cidade para Cristo. A nossa cidade já é de Cristo. Ele tem autoridade. Ele tem autoridade sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças, sobre todo ser que respira. Ele tem autoridade sobre principados e potestades. A autoridade é dele. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Você não foi enviado para conquistar nações, você foi enviado para proclamar o Evangelho no nome daquele que já conquistou todas as coisas. Jesus, primeiramente, conquistou a autoridade para só então nos comissionar a fazer discípulos em seu nome. Nós não andamos de acordo com a nossa agenda. Nós não fazemos aquilo que é a nossa vontade. Nós não temos nenhuma outra mensagem senão Cristo e Cristo crucificado. Loucura para os homens, mas para aqueles que creem, poder de Deus, misericórdia de Deus para a salvação do homem. A igreja, meus irmãos, deve cumprir a missão na certeza de que Jesus, ele vive e reina sobre todas as coisas e ele controla a história. Ele dirige a minha vida e a sua. E Deus ainda continua salvando pessoas hoje por meio de Jesus Cristo. Sabendo disso, nós devemos correr, devemos proclamar a boa nova da salvação a partir de onde estamos. Nós criamos uma visão errada de que fazer missão é sair da nossa cidade, é ir para outro estado, para outra nação. Não, meus irmãos. Algumas pessoas têm esse chamado. Mas nós temos um chamado mais comum. Façam discípulos em Jerusalém, disse Jesus. Onde os discípulos moravam? Jerusalém. A nossa Jerusalém é Igarapava. A sua Jerusalém talvez é o vizinho que mora ao lado. É aquela pessoa que você encontra todo dia na padaria quando você vai comprar o pãozinho às 6 da manhã. Pregue o Evangelho. Se envolva com pessoas, proclame a Cristo. A partir de onde estamos, devemos proclamar a fé em Cristo, meus irmãos, a tantas pessoas quanto for possível. Sabe para quê? Para que, iluminadas pela luz do Evangelho, elas possam conhecer a Cristo, aquele que tem o poder para salvar e transformar as suas vidas. E eu vou falar de novo porque você não ouviu, porque se você tivesse ouvido, você tinha dito amém. Assim seja. Nós devemos pregar o Evangelho a partir de onde estamos a tantas pessoas quanto for possível, para que, iluminadas pelo Evangelho, elas possam conhecer a Cristo, aquele que tem o poder de transformar e salvar as suas vidas. E a igreja diz amém, porque é isso que nós cremos, meus irmãos. E eu quero aplicar essa palavra ao seu coração. Todo final de ano tem algumas programações na TV que deixam essa época muito característica. Há alguns anos atrás, a Rede Globo ela fazia parte da vida de muitas famílias, né? E tinha uma coisinha que mostrava que estava chegando o final de ano. Último dia de novembro, ou primeiro dia de dezembro, começava uma musiquinha que falava que hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou. Quando essa musiquinha começava a tocar, a gente sabia que o Natal estava chegando. Depois do Natal, tinha uma outra programação que passava na Globo, que era muito característica da época, ainda passa até hoje. A Corrida de São Silvestre. Se lembra?
daquela corrida que passa, não sei se é dia 26 ou 27, mas está ali no finalzinho de ano. O que acontece? Nos meses que antecedem uma maratona, uma corrida, os atletas eles se preparam. Eles obedecem todas as instruções do técnico. O técnico é aquele que diz o que pode ser feito, o que não deve ser feito, quando deve ser feito, como deve ser feito, o que se pode comer, o que não se pode comer. E nós estamos numa maratona, meus irmãos. E nessa maratona, o nosso técnico é Jesus. Nós temos uma missão, que não é correr a corrida de São Silvestre, mas é anunciar o Evangelho. Sendo Jesus aquele que nos lidera, nós precisamos então obedecer a tudo quanto Ele ordena. Sendo Ele o Senhor da missão e o nosso técnico nessa missão, é Ele quem diz o que nós devemos fazer, como devemos fazer, quando devemos fazer. E o Senhor nos instrui quanto a isso na sua palavra. Nós precisamos manejar bem essa palavra e precisamos estar com os nossos corações abertos, dispostos para obedecer ao Senhor. É necessário que você entenda a grande comissão e que a partir da compreensão a respeito da autoridade, da presença de Jesus, você deixe de lado a sua própria agenda e comece a viver como um verdadeiro discípulo, como um verdadeiro soldado. Todo cristão, meus irmãos, ou é um missionário, ou é um impostor. E eu pergunto a você, quem você é? Amém? Todo cristão, certa vez um homem bem mais inteligente que eu disse, um homem crente, todo cristão deve estar pronto para pregar o Evangelho ou para morrer. Para que nós estamos prontos? Espero que para as duas coisas. Mas agora, especificamente, precisamos estar prontos para proclamar a fé. Você pode ser bom em muitas coisas, mas se você não se envolver, se você não se empenhar na proclamação do Evangelho para a salvação de outras pessoas, você estará em desobediência em um dos pontos mais básicos da vida cristã. Eu sei que é difícil. Eu sei que nós lutamos contra questões que às vezes são muito pessoais. Assim como você, em algumas circunstâncias, em alguns contextos, eu também tenho dificuldade de falar com pessoas. Para mim também é difícil abordar pessoas. Não apenas para falar a respeito da fé, mas para falar a respeito de outras coisas. Eu sei que às vezes nós tememos. Nós tememos qual será a reação das pessoas. A gente teme não saber o que falar. Tememos não saber como falar. Às vezes a gente pode temer diante da responsabilidade, que é grande. Às vezes a gente se sente desmotivado. E veja, Deus não vai te culpar por isso. Sabe por quê? Porque essas são emoções humanas. É natural que sintamos medo. É natural que fiquemos cansados. É natural que fiquemos receosos diante daquilo que é novo. O que nós não podemos fazer, meus irmãos, é deixar que o nosso coração seja imobilizado diante dessas coisas. Quando nós nos cansarmos, quando temermos, nos lembremos das palavras do Senhor. Nós saímos das portas para fora da igreja para anunciar a Cristo, não com a nossa própria capacidade, com a nossa eloquência, não. Nós fazemos na autoridade de Jesus e na presença de Jesus. Ele vai à frente. Deus é o Senhor da missão. Antes que nós cheguemos no campo missionário, Deus já está lá. Devemos orar para que Deus envie pessoas para pregar o Evangelho, devemos orar para que Deus nos envie para pregar o Evangelho e devemos orar para que Deus nos dê o discernimento para quem pregar o Evangelho, como pregar o Evangelho. Mas devemos ir. Às vezes estaremos cansados, vamos cansados. Às vezes estaremos desanimados, vamos desanimados. Às vezes nós estaremos com medo, vamos com medo. Porque as nossas armas não são deste mundo. A mensagem que nós pregamos não é uma mensagem humana.
E aquele que nos conforta, aquele que nos guarda e que nos instrui, está sempre conosco e é Senhor sobre todas as coisas. O Espírito Santo que habita em nós nos conforta e nos capacita para o cumprimento da missão. Se você já recebeu o Espírito Santo do Senhor no seu coração, você já tem o principal. Que o Senhor nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações e que Ele faça arder no nosso coração o desejo por obedecê-lo e fazê-lo conhecido na nossa cidade, para a glória do seu nome. De pé, oremos encerrando o nosso culto. Eterno Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, graças te damos, porque o Senhor tem nos abençoado. Agradecemos porque um dia o Senhor nos salvou por intermédio de Cristo e nos deu a graça de sermos participantes da tua missão, proclamando a fé. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor tire de nós todo medo, todo temor, todo receio, todo desânimo e que a partir de onde estamos, possamos de fato anunciar o Senhor até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, prepare, Pai, pessoas para que possamos pregar a elas. Em nome de Jesus, prepara-nos, adestra as nossas mãos e as nossas bocas para que possamos fazer aquilo que o Senhor mesmo nos ordenou. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós e sobre vós permaneça hoje e sempre. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar, nós estamos chegando ao final do nosso culto, apenas alguns avisos.